eu também, como a senadora Ana Amélia, não iria falar sobre a PEC. Eu estou inscrita e vou usar da palavra depois, na próxima sessão, para falar sobre uma mensagem que recebi dos estudantes do Instituto Federal da Bahia sobre a medida provisória 746, que reformula o ensino médio. Mas, senhor presidente, como há ainda inscrições para o debate da PEC 55, eu caí na tentação de dizer algumas palavras a respeito desse assunto. A primeira delas diz respeito a que eu tenho ouvido aqui um tom muito mais voltado para debater o governo da presidente Dilma, para analisar o governo da presidente Dilma, do que para discutir a PEC 55 e suas consequências sobre a economia do Brasil e sobre o povo brasileiro. Eu, especialmente, fui uma crítica aos cortes realizados no governo da presidente Dilma no orçamento social, seja no orçamento da educação, como no orçamento de outros programas sociais, liderados por um conceito inicial da presidente, comandado pela Fazenda, de que, para tratarmos da crise da economia brasileira, era preciso ir na linha apenas do ajuste fiscal. E esse ajuste começou a ser feito no governo da presidente Dilma, com um corte extremamente grande no orçamento da União. Por isso mesmo é que considero que a PEC hoje ela é desnecessária, porque não se revelou como sendo a medida correta para resolver os problemas da economia no Brasil, justamente os cortes feitos no orçamento no período da presidente Dilma. Isso está claro, inclusive, nos jornais da grande imprensa nacional, na análise dos articulistas do mercado, que já demonstram pessimismo em relação à economia, mesmo com a possível aprovação da PEC. Já falam em que o crescimento do PIB não será mais 1,5%, como pensavam alguns a partir da PEC, mas sim vai se restringir a 1% ou até mesmo menos que isso. O que demonstra, mais uma vez, que a PEC não é essa grande saída para a solução, a saída da crise que nós enfrentamos no Brasil. Acho que é preciso que nós possamos discutir isso para além do governo da presidente Dilma e mais centrado, efetivamente, nas razões que levam a que a economia brasileira esteja assim e nas consequências que nós teremos após a PEC. Aliás, hoje, o ex-ministro da Educação e ex-prefeito de São Paulo dá uma excelente entrevista na Folha de São Paulo, quando, inclusive, destaca a PEC como o ato institucional número 1 desse novo governo, no sentido de que a PEC pretende redefinir o arco de organização da economia brasileira para este novo ciclo da vida nacional. E diz mais, diz algo que muitos de nós já têm dito aqui, inclusive eu, que a PEC, ela rompe com o Pacto Nacional definido pela Constituição de 88, que garantia a articulação, a organização, através dos direitos constitucionais brasileiros, de um certo construção no Brasil de um estado de bem-estar social para a população brasileira. A PEC rompe com isso. Ela instala um novo momento de organização da economia nacional. E esse novo momento é recessivo, sim. Ele não aponta para a retomada do crescimento da economia nacional. Disse
que a PEC 24155 não vai prejudicar a população. Ao contrário, que ela é melhor para os mais pobres. Isso não é verdade. É preciso que se entenda que corrigir os gastos apenas pela inflação significa, na verdade, a redução dos investimentos e das políticas públicas que beneficiam a população, especialmente os mais pobres, e que já sofreram gastos, como foi afirmado aqui, por tantos que atacaram o governo da presidente Dilma. Em primeiro lugar, as despesas não vão acompanhar o crescimento da receita. Mesmo que a arrecadação federal cresça acima da inflação, como ocorre sempre que o PIB cresce, não será possível aumentar os gastos na mesma proporção. Em segundo lugar, a população vai aumentar em cerca de 20 milhões de pessoas no período de 20 anos alcançado pela PEC. Como ficará proibido o aumento dos investimentos por 20 anos? Isso significará que os investimentos em saúde, em educação, na previdência, etc., por pessoa, portanto, o investimento per capita vai encolher. E é isso que precisa ser debatido nesta nossa sessão de hoje. Além do aumento populacional, haverá mais gente dependendo dos serviços públicos, pois quando há uma crise, muitas pessoas tiram os filhos das escolas particulares e colocam em escolas públicas. Do mesmo modo, muitos abandonam seus planos de saúde privados, às vezes até porque ficam desempregados, e passam a depender exclusivamente do SUS. A PEC 55 vai impedir que essas pessoas sejam bem atendidas num sistema de saúde que já demonstra a necessidade de uma nova configuração para o seu financiamento. É preciso considerar também que os nossos serviços públicos, apesar dos avanços recentes, ainda não são de qualidade e não alcançam toda a população. A PEC 55, ao impedir novos investimentos, vai agravar esses problemas. Tudo ficará pior. Os ricos que não precisam de saúde e educação públicas não vão sofrer, mas a maioria da população que depende desses serviços públicos e da previdência e assistência social vai sofrer muito. Se nós acrescentarmos o fato de que hoje a maior parte do serviço hospitalar deste país é privado e, portanto, também se beneficia dos recursos do SUS para a sua manutenção, nós vamos ter também uma piora de qualidade dos serviços também nos hospitais privados do nosso país. A educação e a saúde não vão sofrer cortes, dizem alguns. Também não é verdade. A única mudança constitucional que consta na PEC é uma redução dos mínimos constitucionais com saúde e educação. Se isso não fosse ocorrer, não precisava ser PEC, digamos assim. Ao invés de manter esses gastos como um percentual da receita, a PEC propõe que, a partir de 2018, os gastos mínimos nessas áreas sejam corrigidos apenas pela inflação, mesmo quando a receita crescer mais do que a inflação. Estudos apontam que o investimento mínimo em educação passará de 18% da receita líquida de impostos em 2016 para 14,6% em 2026. E no caso da saúde, irá passar de 15% da receita corrente líquida em 2017 para 11,6% em 2026. Esses percentuais constitucionais nos custou muito caro conquistar no processo constituinte. E eu fui constituinte e sei do processo de mobilização ocorrido no Brasil inteiro para que nós pudéssemos assegurar os mínimos constitucionais, para que desse uma segurança ao povo brasileiro, aos jovens e adolescentes do nosso país, de acreditar na possibilidade de um Brasil de inclusão social no futuro, que é o momento que nós vivemos agora. E o que a PEC faz é justamente tirar
tirar essas garantias constitucionais. Portanto, independente do governo de Dilma discutir e ter feito o maior corte ao orçamento da educação ou mesmo da área social, que não deveria ter feito da forma que foi, independente disto, não houve a melhora na economia que tanto se realizar. Como ainda assim, senhor presidente, a PEC não se resolve apenas vindo aqui atacar o governo da presidente Dilma ou falar em gastança, porque a PEC hoje já não significa para o mercado a sua aprovação, um otimismo de acreditar no crescimento e na volta do aquecimento da economia brasileira. Olhem os números da economia para terem a certeza de que o caminho não é a aprovação de uma PEC que novamente irá apontar no sentido do aprofundamento da recessão. Vamos tirar a paixão política e discutir realmente o caminho do Brasil. Muito obrigada.